Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que não viu o vídeo anterior, bem, recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui, mais uma virose no litoral do estado de São Paulo. Para você que viu, esse vídeo é um complemento e uma atualização com um documento técnico excepcional da Secretaria de Vigilância do Estado de São Paulo, a Covisa. Bom, eu separei algumas matérias para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, algumas matérias de impacto aí que eu acabei encontrando na nossa mídia. Saúde na mídia. O governo de São Paulo se reúne com municípios e abaixadas sanitárias para suporte aos casos de gastroenterite aguda. Em um momento tão marcante, nunca antes visto nos tempos recentes. Bom, não teve um quadro assim de emergências em diarreia como teve nos litorais aí de São Paulo. Bom, para vocês terem uma ideia, super lotou. Eu não fui à praia esse período, até porque eu não gosto de ir à praia em alta temporada. Eu gosto de ir à praia quando foge da alta temporada, lá para março, abril, maio, comecinho de junho, porque depois é férias escolares, aí entra de novo. Aí chega agosto também é tranquilo, que eu acho. Setembro, outubro, novembro até o comecinho, depois dezembro já começa e aí até o carnaval. Bem, o que que acontece? Nunca antes os pronto-socorros ficaram lotados desse jeito que nem está ocorrendo hoje em dia. Então, isso chamou muita atenção, se tornou uma emergência em saúde pública e precisava de uma atenção especial por parte nossa, profissionais de saúde, por parte nossa como pacientes e também por causa também, né, dos governantes, dos políticos. Então eles, em associação com a Secretaria de Saúde e estudiosos, eles criaram um documento técnico. Aqui mais uma notícia para vocês. O litoral de São Paulo enfrenta aumento em casos de virose. Ó, há uns 10 dias, há 4 dias, que agora estamos no dia 14 que eu estou gravando esse vídeo, Norovírus aqui, ó, há 5 dias, ou seja, só notícias recentes. Eu gostei tanto dessa daqui da Agência Brasil, né, que é praticamente do Gov, que eles até conceituam o que é virose, ou seja, qualquer doença causada, né, por um vírus nem sempre identificado. Embora os mais comuns sejam respiratórios, adenovírus e rotavírus, que ele cita aqui, as principais viroses são respiratórias ou gastrointestinais. Poxa, mas ninguém nunca falou desse norovírus, por que agora estão falando? Sempre falam de enterovírus. Já ouvi um médico falando de enterovirose, por que agora norovírus? Pois é, essa matéria também do G1 tá excepcional, aqui ele acaba explicando. Bom, mas o que são então os norovírus? Enfim, né? Os norovírus, ou seja, o norovírus, né? Ele é um dos principais agentes causadores de gastroenterite aguda. Gastro, estômago, intestino, ou seja, inflamação do trato gastrointestinal em humanos, e ele pertence à família Caliciviridae, e é altamente contagioso, sendo responsável por surtos em comunidades fechadas, etc., escolas, asilos, hospitais, cruzeiros, praias de alta temporada. É um cardápio completo para os norovírus. Ele pode infectar indivíduos de todas as idades. Poxa, né, mas por que sempre comentam de enterovírus e agora surgiu um novo vírus, o norovírus? Poxa, novo, né? Agora eu tô confuso, por que isso? Bom, ele não é novo, ele é um pouco antigo, né? Ele foi identificado pela primeira vez em 1972 em um surto de gastroenterite que ocorreu na cidade de Norwalk, em Ohio, nos Estados Unidos. E ele é um agente causador, foi inicialmente chamado de vírus de Norwalk, e depois descobriu que fazia parte de um grupo maior de vírus, agora conhecidos então como norovírus. Bom, ele normalmente ocorre em outono e inverno, e em países assim de clima mais temperado, como e tropical, como é o caso do Brasil, né? Ele pode ocorrer fora desses períodos, principalmente em convivências locais fechados, que aumenta a transmissão e resistência do vírus a condições ambientais típicas assim dessas estações. Em países tropicais, com certeza, a sazonalidade é bem menos evidente e os surtos podem ocorrer ao longo do ano inteiro, sem dúvidas. Bom, a explicação para o aumento de incidência deles, sem dúvidas, tem diversas explicações, com certeza. É multifatorial, né? Que a gente ampliou o nosso método de diagnóstico. Vamos pensar há 10 anos atrás ali, quando tivesse um surto de gastroenterite aguda.
né? O sequenciamento do vírus ia ser rápido, fácil, como que ele ia ser feito? Bom, realmente era bem mais difícil do que hoje em dia, e bem mais demorado, e bem mais caro. Ou seja, hoje em dia pegamos casos aleatórios, coletamos secreção do material fecal ou do material de secreção oro, e aí então leva-se ao laboratório. Em até 48 horas, pronto, sai o resultado, identificou o vírus, né? Isso foi feito com diversas pessoas, até identificarmos que o norovírus estava bastante presente. Bom, a questão problemática dele é que ele sofre mutações muito frequentes, ou seja, ele tem alta taxa de mutação e variabilidade genética, resultando em mais variantes que podem escapar da imunidade pré-existente em populações. Ou seja, se eu me contaminei hoje, bom, daqui 6 meses, um ano, dois, com certeza eu posso pegar de novo, e depois de novo, e de novo. Bom, mas se ele foi identificado nos Estados Unidos, por que que agora está no Brasil? Poxa, isso é simples, é claro, globalização. Hoje em dia os meios de viagem são cada vez mais frequentes, as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, e aí então aumenta mais o número de casos de locais distantes. Ou seja, o vírus de Norwalk, norovírus, acabou vindo para o Brasil, assim como o Covid, no primeiro caso registrado lá na China, veio para o Brasil, assim como foi para Israel e outros países. Isso é natural de ocorrer na população mundial, tanto porque aumento dos casos por conta da demanda da globalização. Bom, durante a pandemia pelo coronavírus, as medidas de distanciamento social e higiene reduziram significativamente a propagação de muitos vírus, incluindo o norovírus. Com a flexibilização, então, dessas medidas, observou-se um retorno de patógenos previamente suprimidos. Um grande problema também é que os norovírus eles são bem estáveis no meio ambiente, podendo então permanecer viáveis por semanas em superfícies contaminadas, o que facilita então a reintrodução após períodos de queda. Bom, aqui está um site surpreendente, bem legal da CETESB, mostra o mapa de qualidade ali das praias, ali facilmente você consegue identificar, por exemplo, poxa, Praia Grande, quase todas impróprias, menos Jardim Solimar, que é um pouco mais chique, né? Não acredito. Santos, quase todos, menos duas, Aparecida e Ponto da Praia, Mongaguá. E cada vez mais vermelhinho tem ficado. Aqui também tá aumentando, ó. Antes estava 24, 23, agora tá 29. Olha só, né? Então esse site é bem legal. Aqui tem critérios de classificação, né? Como que eles vêm, e eles vêm realmente por coliformes, né? E. coli, Enterococcus. Bom, mas isso são vírus? Bom, aí a gente já entra em um outro ponto. Por que apareceu um surto de norovírus no litoral de São Paulo, em que aqui eu tenho registrado bactérias em E. coli, Escherichia coli e Enterococcus? O que isso tem a ver? O que tem a ver com as causas? Bom, para entender realmente isso, a gente tem que ir para um ponto, né? A contaminação das praias por enterobactérias, como um índice de 100 colônias por 100 ml, que é o que eles acabaram identificando aí e marcaram como impróprias, né? Que tem ali na nossa classificação, ali no nosso modelinho, né? Sem dúvidas pode indicar um ambiente propício para a presença de norovírus, embora sejam agentes diferentes, com certeza, né? Diferentes até porque o nome é diferente e são classes diferentes, né? Uma coisa é vírus, outra coisa é bactéria. Mas isso ocorre porque os níveis de enterobactérias são usados como indicadores indiretos de poluição fecal, que é o principal meio de transmissão dos norovírus. Assim, enterobactérias como coliformes totais e E. coli são usados como marcadores para avaliar a presença de material fecal em corpos d'água. O norovírus, então, é eliminado nas fezes de indivíduos infectados e em ambientes com alto nível de contaminação fecal, a probabilidade de encontrar o vírus é muito maior. Assim, ele é extremamente resistente a diversos tipos de ambientes, principalmente da água salgada, podendo então sobreviver por dias, semanas em condições apropriadas. Olha o problema. Águas contaminadas por esgoto, que nem vemos nas nossas praias, que deságua exatamente direto no mar. Nossa, que medo, né? Sem tratamento adequado, frequentemente transportam partículas virais, que podem infectar humanos, diretamente ou indiretamente, por meio de alimentos, como frutos do mar contaminados, entre outros. Sem contar que os vírus também podem se acumular em organismos marinhos,
como ostras, mexilhões, mariscos, que filtram grandes volumes de água para se alimentar. Se essas águas estiverem contaminadas, os frutos do mar também podem concentrar o vírus em grande quantidade. Vira e mexe a gente está ali na praia. Pede uma porção de ostra, de camarão. Tá caro, não sei se alguém tá pedindo isso hoje em dia, porque faz tempo que eu não vou pra praia e eu não fui realmente nessa alta temporada. Mas alimentos crus, como frutos do mar crus ou mal cozidos, são principais formas de infecção por norovírus em região litorânea. E a ostra, a gente come ali daquele jeito, né? Realmente, baita contaminação. E sem dúvidas, aí é uma pesquisa de campo que eu tenho feito, porque sempre toda criança que eu estou perguntando, né, se teve ingesta de água, ou adulto mesmo, né, que acompanha a criança, porque eu atendo pediatria e um pronto-socorro, sempre fala que acabou engolindo água. Ou seja, nadar ou praticar atividades recreativas em águas contaminadas por enterobactérias aumenta muito o risco de exposição aos norovírus, especialmente se tiver ingestão acidental de água. Bom, agora que entendemos diversos pontos, vamos entender então o que é diarreia, que aqui o próprio manual já nos ensina. Ocorrência de um mínimo 3 episódios de diarreia aguda em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das fezes e aumento do número de evacuações, quadro que pode ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor abdominal. Em geral, são doenças autolimitadas com duração de até 14 dias, sendo a maior causa viral. Se tiver presença de muco e sangue, como disenteria, são sinais de alarme e pode evoluir para quadros mais graves, a depender do estado clínico do paciente. Bom, sem dúvidas, não são de notificação compulsória, exceto quando unidades sentinelas para monitorização do quadro de diarreia aguda. Em caso de ocorrência de surto de doença de transmissão intraalimentar, mais ou menos ali que nem tem acontecido aí no início desse ano. Aqui ele cita, né, que verão e altas temperaturas contribuem muito para isso, mas também ele cita que invernos e baixas temperaturas também predominam vírus entérios como norovírus e rotavírus, que tem vacina para o rotavírus, mas para o norovírus não, e alta chance de mutação ali de 6 meses a 2 anos ele acaba mutando, você pode se contaminar novamente. Bom, aqui no nosso mapa de calor a gente acaba até vendo, né, que tem picos sazonais na semana 11, 13, mais ou menos ali vai entre março e aqui também ali na semana 37, 39, mais ou menos entre agosto, setembro, outubro. Com certeza esse mapinha vai mudar a série histórica de surtos de transmissão intraalimentar e número de casos envolvidos no município de São Paulo, que não está falando do estado, presta atenção, né? Mas no município ali 2012, aqui 2009, né? Em 2007, aumento de casos brutal e depois foi diminuindo, diminuindo, diminuindo por conta do saneamento básico, etc. Melhor tratamento de água, esgoto, né? Medidas de controle também de produção de alimento em restaurantes, bares, lanchonetes. Bom, aquilo ali que a gente conversou logo no início ali da nossa apresentação desse material, então, em 2017, setembro, teve uma portaria, mas ela foi alterada por 15 de agosto de 2024 na lista de notificação compulsória de doenças graves e tem que notificar em até 24 horas. Notificação imediata. Muito importante a gente saber disso. Qual que é o grande problema? A subnotificação, meus amados e amigos. O CID A08 tem que ser utilizado e não o CID A09 que constantemente muitas pessoas usam, inclusive eu usava bastante. Mas precisamos usar o CID A08 porque o CID A09 foi desabilitado do Sistema Nacional de Agravos e Notificação. Ou seja, esse sistema acabou pegando essas diarreias de causa, né, epidêmica, como o CID A08, infecções intestinais virais, outras e as não especificadas. Bom, notificação é muito, muito importante. Né? Notificação no SINAM, né, com o CID A08, ficha de surtos de doença graves, preenchimento do formulário de investigação de surtos, envio da amostra clínica para o laboratório de referência, de acordo com o protocolo de coleta de fezes, notificar as UVs, as unidades de vigilância sentinelas da área de abrangência. E sem dúvidas, né? Informe técnico com orientações de notificação, eles até informam, né? Como preencher, etc e tal, como que funciona. Bom, meus amigos, o tratamento é sintomático. Como são vírus sintomáticos, a depender de quadros de gravidade,
né? Aí a gente acaba até solicitando o exame, que nem a gente comentou ali no início da apresentação deste material aqui. Quadros de desinteria, né, com presença de sangue, muco, e dependendo do quadro clínico do paciente, a gente acaba pedindo exames de sangue, mas a maioria, 99,99% vão realmente dar um exame de sangue semelhante a um quadro viral. Então, vai nos guiar o nosso tratamento para isso. Na verdade, a gente pede, mas por conta do estado clínico do paciente, ele evolui para uma forma pior. Vou dar um exemplo. Semana passada eu peguei uma menina de 12 anos que estava completamente desidratada e realmente era associado aí a um quadro viral, mas o exame de sangue horrível, PCR de 34, mas o leuco até que ajudou bastante aí nesse ponto. Mas chamava bem a atenção. E pelo estado clínico dela, né, foi linkado um protocolo de sepse, por conta que ela estava realmente chocada. Então, a gente acabou entrando ali com o protocolo de sepse. Como vocês sabem, tem que fazer antibiótico na primeira hora, né? Antibiótico de eleição para esse caso. No caso, foi ceftriaxona, apesar da epidemia, né, e também de outros fatores levarem a gente a pensar ao quadro realmente viral, a gente acaba pensando nesse caso em realmente abrir um protocolo de sepsis por conta que a menina chegou chocada, né? Tava com tempo de enchimento capilar prolongado, mais 6 segundos, então faz a gente pensar sobre outras causas também. E poderia ser realmente uma associação vírus com bactéria? Poxa, claro que poderia. Poderia ter cometido norovírus ali no início do quadro da menina. E depois, pela susceptibilidade do organismo e a destruição do sistema imune dela, porque ficou bastante debilitada. Pensa, um indivíduo assim não se hidrata, não se alimenta direito, ou seja, a imunidade vai lá para o ralo. O que que acontece? Staphylococcus aureus, Campylobacter, Clostridium perfringens, difficilis, E. coli, salmonellas, shigellas, entamoebas giardias, cryptosporidium, ciclosporas são mais fáceis de acometer esse tipo de indivíduo. Por isso que a gente tem que prestar atenção e individualizar caso a caso e sempre coletar uma boa história do nosso paciente. Bom, o vídeo acabou ficando um pouquinho prolongado. Tá aqui o diagnóstico laboratorial, né? Isso aqui não se faz em pronto-socorro nenhum, né? Pelo menos nos do SUS, né? UPA, não tem como, o fluxo de pacientes é extremamente alto. Ali a gente acaba fazendo o diagnóstico mais pela história clínica epidemiológica do paciente, mas só para a gente ter um conhecimento, né? Coletar amostra de fezes suave fecal com meio de transporte Kerry-Blar para coprocultura. Esse manejo de paciente diarreia é a recomendação da OMS, né? A gente tem até aqui o fluxograma de tratamento do paciente com diarreia. Isso aqui é muito importante, mas muito importante a gente ter na cabeça. Se tu não tem na cabeça, pelo menos tem um livrinho de bolso para poder consultar rapidamente. Para encerrar, medidas de prevenção e cuidados com alimentos. Isso daqui é muito importante. Vou até deixar ali no nosso videozinho para a gente dar uma olhada. E bom, de resto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acabamos alongando muito aí na produção do conteúdo, mas deixa o like, compartilha com quem precisar, com quem lhe interessar, a todos à sua volta. Um grande abraço, se cuide e Deus abençoe.